Eu pedi para falar esses 5 minutos, talvez nem tanto, para manifestar a indignação que eu fico quando eu leio uma matéria no jornal Folha de São Paulo de ontem, dizendo que o Brasil não apenas continua sendo um país de exploração sexual de menores, quase que oficialmente, tolerado a olhos vistos pelo Brasil afora, como ao mesmo tempo, um grupo muito especial de menores, meninas desse país, submetida a essa exploração, são as meninas indígenas. Não é possível que esse país continue, no século XXI, sexta potência econômica do mundo, com a imagem lá fora de que esse é um país de turismo sexual de menores. Não é possível uma coisa dessa. É algo insuportável, como foi a escravidão algum tempo atrás. Dizem, nunca pude confirmar, que o grande escritor Victor Hugo se negou a apertar a mão do imperador Dom Pedro II, senador Mozarildo, durante uma visita de Pedro II à França, disse: não aperto a mão do imperador de um país escravocrata. Eu me pergunto se não vai acontecer qualquer dia desse um presidente da República sério, compenetrado, responsável, humanista, se negar a apertar a mão de um presidente brasileiro, porque aqui tem exploração sexual de menores quase que tolerada. Não é possível uma coisa dessa. E, além disso, no grupo utilizado para essa exploração, encontram-se meninas indígenas. Quando a gente olha o que foi feito aqui no início da colonização pelos portugueses no Brasil, pelos espanhóis no resto da América, a gente pergunta se mudamos muito. Talvez o tamanho do estrago que foi feito pelos portugueses e espanhóis sobre a população indígena tenha sido muito maior, do ponto de vista da dimensão, mas do ponto de vista da vergonha, do ponto de vista da gravidade, não foi pior do que tolerarmos prostituição infantil, adolescente, e fazer isso, sobretudo, com as nossas meninas indígenas. O horror, ele vai se aprofundando de uma maneira tão grande que, embora a simples exploração sexual de menores seja um horror muito grande, a gente tem o horror ainda de que seja sobre grupos indígenas e o horror da matéria de ontem de que meninas indígenas têm suas virgindades vendidas aos exploradores sexuais, em troca de bonecas, em troca de presentes, de chocolate e de R$20. Nós não podemos ficar calados diante disso. Nós estamos com 20 anos de social-democracia, de governos ditos progressistas, de presidentes da esquerda, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, inclusive agora uma mulher. A gente não vê uma ação forte, vigorosa, para enfrentar esse problema. Eu fui ministro do presidente Lula. Não esqueço que no começo do governo eu cheguei a sugerir a criação de um xerife da luta contra a prostituição infantil, coordenando todos os ministérios que se envolvem no assunto. Porque uma das provas de falta de atenção do Brasil para esse problema do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, da presidente Dilma, é que o assunto está dividido em Ministério da Justiça por causa da Polícia Federal, como coisa de polícia. Ministério do Trabalho, que chega a considerar a hipótese de que isso é um trabalho. Governos estaduais, governos municipais e outras entidades. Quando você tem muitas entidades trabalhando, nenhuma trabalha. Quando vem apagão de energia elétrica, aparece um xerife, o ministro da Energia. Quando a gente tem uma crise em qualquer lugar, aparece um responsável. Abolir a exploração sexual de menores no Brasil não tem um responsável. Se a presidenta teve a sensação que eu tive, eu li a Folha de São Paulo de ontem, e ela não manifestou esse escândalo, nem esse horror, mas se ela teve, hoje ela não sabia para quem ligar para enfrentar esse assunto, o senador Mozarildo. Ligaria para a FUNAI, porque eram indígenas,
Ligariam para a Polícia Federal, porque é um crime. Ligaria para o Ministério do Trabalho, porque é trabalho, entre aspas, infantil. Ela não sabe para quem ligar. Ela não tem um encarregado, um xerife, um gerente. Não tem. Eu propus isso no começo do governo Lula, que juntasse todos os órgãos e responsabilizasse alguém. Se ele em 6 meses não resolvesse esse problema, ele seria demitido e a gente colocaria outro. Nós não estamos enfrentando assim, porque não levamos com seriedade uma chaga que esse país tem, que não pode continuar por mais tempo. Eu pedi ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paim, para fazermos audiência, uma ou mais públicas, sobre a questão da prostituição infantil no Brasil. É possível que já tenham sido feitas outras, mas ainda é necessário reunir pessoas que queiram enfrentar esse problema. Dizer como, e não é difícil fazer, não é difícil. Com os instrumentos que nós temos hoje em torno às bolsas, é possível sim atrair os pais mais pobres para cuidarem melhor de suas crianças. Com as escolas que nós já temos, embora sem qualidade, já é possível ter onde colocar essas crianças. E com as cadeias que esse país já tem, e com o serviço de informações que a Polícia Federal e Polícia Estaduais têm, já é possível colocar na cadeia os bandidos que fazem esse tipo de coisa. Nós estamos tão despertos para esse assunto do mensalão. Um crime. Corrupção não pode ser tolerada. Mas ter na sociedade, na geografia até sobre o território, meninas prostituídas é, no mínimo, tão grave quanto a mensalão e semanal e tudo mais. Não basta acabar a corrupção no comportamento dos políticos. É preciso acabar com a corrupção social que permite certos institutos, quase como se fossem normais. E, entre esses, a exploração sexual de menores. E eu concluo, senhor presidente, em 1 minuto, dizendo, eu imagino quando essas notícias saem lá fora, e saem, o que pensam os jovens que estão querendo vir para a Copa do Mundo, não só para assistir jogadores de futebol em campo, mas também para, nos horários entre os jogos, se divertirem usando isto que é uma imagem do Brasil lá fora. Um país que tolera turismo sexual. O senador Paim aceitou a audiência e eu espero que a gente possa fazer logo essa audiência. E não só dizer como fazer, mas despertar a presidenta da República. Até o fato de ela ser mulher deveria lhe dar sensibilidade maior para enfrentar esse problema. E despertá-la. Não dá para a gente ficar aqui fazendo um discurso ou outro. É preciso parar a imagem brasileira de ser um país do circuito do turismo sexual com menores. E isso é possível, senhor presidente. Isso é possível. É isso que eu tinha para colocar nessa comunicação em nome do líder do PDT.